A categoria dos intermediários abrange uma enorme quantidade de celulares que pode variar muito nos preços. Dentro dessa grande área, nós temos, por exemplo, os intermediários premium, que oferecem o desempenho suficiente para você não precisar de um top de linha para a maior parte das coisas. Dois entre as dezenas de aparelhos que a Samsung lançou ultimamente chamam a atenção nesse quesito. O Galaxy A71 traz o visual da linha Galaxy S20, enquanto que o Galaxy S10 Lite traz as características do top do ano passado. Um tem mais câmeras, o outro tem mais processamento. O que é mais importante para você? Essas coisas fazem diferença? Se você se interessou, segue a gente aqui nesse comparativo no tudocelular.com. Diferentes celulares bem parecidos, de costas também. Seguindo as tendências mais premium do ano, a Samsung acabou deixando os nossos rivais aqui bem similares, e um dos poucos diferenciais está no fato de as bordas do S10 Lite serem ligeiramente mais finas, deixando ele mais elegante. O módulo de câmera retangular e grande, abrigando as câmeras em L, é um pouco menor no A71, mas os dois têm um acabamento todo em plástico brilhante na traseira e praticamente as mesmas medidas e peso. O acabamento visual é bonito em ambos, com padrão de diamantes no A71 e holográfico no S10 Lite, mas este último aqui sai na frente por ter as molduras em metal, enquanto que o A71 é todinho em plástico. Nenhum deles tem proteção no corpo, o display é reto e o notch é o mesmo para os dois, um furo no centro na parte superior. Os cantos são todos arredondados e eles trazem o sensor biométrico abaixo da tela, sendo o do S10 Lite o mais rápido e preciso. O A71 conta com a vantagem de ser dual SIM como o S10 Lite, mas possuir um slot para cada um dos chips e para o micro SD, enquanto que o concorrente é híbrido, então o ponto aqui vai para o S-Lite, que abre o placar. Se o corpo é parecido, não dá para fugir muito também no display. São duas telas Super AMOLED Plus de 6.4 polegadas e definição Full HD Plus, trazendo praticamente a mesma proporção tela-corpo de 87%, aspecto 20:9 e proteção Gorilla Glass 3. Porém, na análise mais fina, o S10 Lite sai na frente com uma qualidade mais próxima dos topos de linha em relação ao A71. Os dois apresentam um bom brilho e equilíbrio de cores, mas o S10 Lite é ainda mais brilhante e tem um excelente ângulo de visão. Além disso, ele traz o suporte HDR10 Plus, que é bem útil para você conferir com mais aproveitamento conteúdos em HDR de plataformas como o YouTube e o Netflix. Então eles podem ser iguais no papel, mas o ponto é da qualidade maior do Galaxy S10 Lite. No som, veja você, as coisas se invertem. O S10 Lite não tem um dos piores áudios já vistos, mas por ele ser mais caro, as expectativas sobre ele são maiores. O A71 é um bom smartphone para músicas, tem um volume alto que distorce pouco, ao contrário do S10 Lite. Ambos são mono e apesar de a qualidade do S10 Lite ser interessante, ele tem graves quase inexistentes. Quando o assunto são fones de ouvido, é no A71 que você deve prestar atenção se você deseja uma conexão P2, porque ele é o único aqui que manteve essa característica. O design dos fones é o mesmo para os dois, sendo branco no A71 e preto no S10 Lite. Eles são intra-auriculares, confortáveis e têm qualidade decente. O do S10 Lite é USB-C, o que evita o uso de adaptadores, e os dois trazem a tecnologia Dolby Atmos para melhorar o áudio, embora não seja muito útil. Então esse ponto fica com o Galaxy A71. Há pouco se falar de sistema se você já conhece a interface da Samsung. Na versão mais recente, os dois trazem Android 10 na caixa e devem ter ao menos uma atualização garantida cada. A One UI está na versão 2 e é uma interface com muitas funções e ajustes para personalizar o aparelho, contando inclusive com o modo noturno para deixar o sistema escuro e mais agradável aos olhos. Outra função interessante herdada de aparelhos mais caros da marca é a tela Edge, que são atalhos que ficam escondidos na lateral da tela e ficam disponíveis com arrastar de dedos. São interfaces idênticas e interessantes para quem gosta de ter muito o que mexer e funções que vão além do Android mais simples. Em conexões, eles também vão trazer o que há de melhor para o usuário. Os dois contam com Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS e NFC. A única diferença aqui fica para o rádio FM, que está presente apenas no A71, que também é o único que tem conexão P2. Eles são quase iguais, então a pequena diferença do rádio FM dá o ponto para o A71. E é em desempenho que nós temos uma das maiores diferenças entre esses dois celulares. Enquanto o A71 tem um conjunto de processamento intermediário com o Snapdragon 730, o S10 Lite herda do seu irmão mais velho, o irmão mais velho internacional para alegria de muitos, o Snapdragon 855. No restante, eles dividem os mesmos 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento com expansão via microSD. Traduzindo isso em números, o que significa? Em benchmarks como o AnTuTu, a diferença do S10 Lite sobre o A71 é brutal e passa dos 220 mil pontos, mais de 50%. Mas já nos nossos testes padronizados de abertura de apps, a diferença cai bastante. E os quase 59 segundos conseguidos pelo S10 Lite são só 13% mais rápidos do que os do A71. Comparando o A71 ao A70 e o S10 Lite ao S10 Plus, eles são praticamente a mesma coisa em rendimento. Para jogos, os dois não decepcionam quem curte títulos mais pesados e eles rodam sem engasgos até os que exigem melhores gráficos e fluidez. O S10 Lite vai ter gráficos melhores, mas assim como seu irmão Plus, ele reduz o FPS de alguns jogos quando ele começa a esquentar. Então o ponto do processamento é do Galaxy S10 Lite.
Mais um item em que, pelo menos em teoria, nossos concorrentes são iguais. Tanto um quanto o outro trazem 4.500 mAh de bateria, que é um número bem razoável para o seu conjunto de hardware e tela. Na prática, em nossos testes completos, o Galaxy S10 Lite leva melhor. São 23 horas totais contra 20 horas do A71 e 2 horas a mais de tela. São números bem relevantes. Na recarga, o carregador de 25 watts é o mesmo para ambos, mas recarrega o S10 Lite em pouco mais de 1 hora contra quase 1 hora e meia do A71. Nenhum deles tem carregamento sem fio e nós temos mais um ponto para o Galaxy S10 Lite. Se tem uma coisa que o Galaxy A71 tem mais do que o seu rival, é câmera. São 4 contra 3, com extra de um sensor de profundidade para o A71. O Galaxy A71 tem uma wide principal de 64 megapixels, abertura de 1.8 e PDAF com estabilização óptica. Uma ultra wide de 12 megapixels, uma macro de 5 megapixels e um sensor de profundidade também de 5 megapixels. Já o Galaxy S10 Lite ele tem uma wide principal de 48 megapixels, abertura 2.0 com PDAF e também a estabilização óptica. Tem uma ultra wide de 12 megapixels e uma macro de 5 megapixels. De modo geral, o Galaxy A71 conseguiu se sair melhor do que o S10 Lite, que mesmo com um processador melhor não traz tantos megapixels e abertura baixa. Em situações externas, o A71 trouxe mais vivacidade e também detalhes às imagens. Em algumas situações, o S10 Lite traz mais luz, mas também traz mais ruídos junto com isso. Os dois têm modo noturno e o Galaxy A71 usa esse recurso de forma muito mais esperta e competente, resultando em boas melhorias e ganho de detalhes nas imagens. Mais uma vez, o S10 Lite acaba trazendo mais ruídos para as fotos. A macro é a mesma para ambos e faz um bom trabalho nos dois aparelhos quando respeitado o foco fixo de 5 cm. A ultrawide também é decente neles e faz imagens com cores mais intensas no S10 Lite e com menos diferença para o sensor principal no A71. Por fim, o sensor extra no A71 de profundidade não faz assim uma diferença gigante, porque até mesmo o S10 Lite, só com o software, consegue fazer bons recortes. É um ponto bem merecido para o Galaxy A71. Para vídeos, nós temos dois bons smartphones que gravam em qualidade 4K, embora apenas o S10 Lite faça isso em 60 fps. Ambos também têm a tecnologia Super Steady OIS, que reduz muito os tremidos das filmagens. O foco é ágil e bom, assim como é boa a captura de áudio. Com dois bons aparelhos, o ponto é do S10 Lite apenas por causa dos 60 fps no 4K. E mesmo os dois contando aqui com sensor de 32 megapixels e abertura 2.2, nós temos diferenças. Aqui o S10 Lite faz um trabalho melhor, com uma câmera que provavelmente foi melhor trabalhada junto ao processador. No S10 Lite o recorte é superior e embora os dois celulares tenham um ótimo nível de detalhes gerais nas fotos, o A71 pode perder em nitidez e em equilíbrio de cores. Então o Galaxy S10 Lite leva o ponto das selfies para casa. Em seus lançamentos, o preço de chegada é bem diferente entre eles. O Galaxy S10 Lite e seus R$4.000 são muito superiores aos R$2.800 do A71, embora sejam dois valores muito altos para o que eles oferecem logo no começo. Passado alguns meses, o preço de ambos caiu. O S10 Lite tem uma queda mais expressiva de mais de R$1.000. Ainda assim, o Galaxy A71 está mais barato e levando em conta a performance que ele obteve no comparativo, ele pode ser considerado um melhor custo-benefício. Com a situação atual e alta do dólar, esses dois aparelhos chegaram a aumentar de preço, mas o A71 já está no seu mínimo novamente, enquanto que o S10 Lite enfrenta uma alta de pelo menos 12%. No final do ano devem ter ofertas um pouco mais tentadoras, mas sem baixar demais. Então o ponto final desse comparativo é do Galaxy S71. Quase que a gente teve um empate por aqui, mas o Galaxy S10 Lite termina com mais pontos. Entretanto, tendo apenas 2 pontos a mais, é difícil a gente recomendar esse aparelho no lugar do A71 se o que você busca é custo-benefício. O Galaxy A71 não levou mais pontos, mas ele não é terrível nos pontos que ele perdeu. Se a gente levar o preço em consideração, você pode até pensar em um Galaxy S10 no lugar do S10 Lite, porque o valor de ambos está bem parecido. O S10 Lite é uma melhor tela, desempenho, bateria, vídeos e selfies. Em relação ao S10, ele vai ter maior e melhor bateria também. O Galaxy A71 é quase 30% mais barato e ainda tem melhor áudio, é bem atualizado, tem melhor câmera traseira e uma construção praticamente tão boa quanto. Então, se você não faz questão do Snapdragon 855, do HDR e da gravação de 4K a 60 fps, você pode ir de Galaxy A71, que vai ser uma boa escolha. E você concordou com esse placar? Mesmo com o S10 Lite ganhando, você acha que o A71 é uma melhor escolha? Ou acha que 3 horas a mais de bateria e um Snapdragon 855 são indispensáveis? Comenta aqui embaixo. E se você quiser fazer uma compra com um preço mais baixo, se liga nos links que a gente está deixando aqui na descrição, porque eles levam as melhores ofertas. Eu fico por aqui e até a próxima!